Oi, gente, estamos aqui para continuar esse estudo sobre a ceia do Senhor. Hoje nós vamos fazer de uma maneira um pouco diferente, vamos fazer um bate-papo. Estamos aqui com a pastora Suzana, o pastor André, nosso auxiliar pastoral o Henrique, eu, Bianca. E hoje nós vamos dar então continuidade nesse assunto sobre a ceia, mas antes de continuar, já ativa o sininho, se inscreve no canal e deixa seu like, porque assim você pode ver o vídeo tranquilamente e não precisa voltar para fazer isso depois. É super rápido, 2 segundinhos você já resolve isso, tá? Aproveita e compartilha também com outras pessoas para que elas possam aprender também e se aprofundar mais nesse assunto, tá? Então vamos lá sobre esse tema. Primeira pergunta, pastor. Quem pode tomar a ceia? É uma pergunta. E a próxima, junto. Tem que ser batizado nas águas para tomar a ceia? Então vamos lá. Essas perguntas, elas realmente cercam aí a igreja, e não é de agora, né? Como eu gosto sempre de deixar bem claro, é que eu vou falar a respeito do que eu penso, de como eu interpreto e de como a gente age na nossa igreja, tá? Mas lembrando sempre que isso não é aplicado em outras denominações. Por quê? Porque cada um tem a sua diretriz, cada igreja tem sua forma de interpretar. Igrejas mais antigas, como a Assembleia de Deus, como a Congregação, que são mais tradicionais, mais antigas, vêm aí de mais de 100 anos, elas têm ali a sua forma de agir. E aqui, o intuito nosso não é nunca de atacar ninguém, mas a gente está passando para vocês um pouco a respeito das interpretações bíblicas e do costume que a comunidade cristã face a face leva aí no decorrer dos seus cultos, né? E hoje em específico a respeito disso. A pergunta foi, qual foi? Quem pode tomar a ceia? Quem pode tomar a ceia? E aí isso é bem diferenciado. Por quê? Talvez o que eu fale aqui vai te dar a entender que a gente que nós somos largados, mas não é bem isso, tá? Por quê? Porque a Bíblia, ela não deixa claro quem pode e quem não pode, tá? Quem instituiu a ceia foi Jesus, mas quem deu mais detalhes sobre a ceia foi o apóstolo Paulo, e eu quero fazer essa leitura aqui. 1 Coríntios capítulo 11, e eu vou ler, é uma leitura extensa. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17 até o 34, diz assim: palavras de Paulo: nisto que vos dizer-vos não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que, quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia, assim um tem fome e outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. E aí Paulo ele começa dizendo: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: comei, este é o meu corpo. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Ou seja, o que eu entendo disso? Quem pode tomar a ceia? Quem
faz parte do corpo. Por quê? Se eu não me engano, foi na primeira parte do vídeo, eu falei que uma das coisas que é extremamente importante para a ceia é a comunhão. Então, e aí é o que eu falo para vocês. Aí entra em algumas diferenças de outras denominações. Existem denominações que você não pode tomar ceia em outra igreja. Então, por exemplo, vamos supor que aqui no Face a Face chegue alguém de uma outra denominação e a gente tem esse costume, você não pode participar porque você não faz parte da nossa igreja. Eu acho errado. Porque o corpo é um corpo e não é só você, né? A igreja em si forma o corpo de Cristo ali. Então eu acho errado. Mas o que Paulo está escrevendo, ele está escrevendo para uma igreja, ele está escrevendo para uma comunidade. Então, dentro dessa comunidade do que a gente acabou de ler, ele não faz restrição nenhuma de quem pode e de quem não pode. Ele somente dita aqui umas regras. Então vamos lá, a pergunta é: quem pode tomar a ceia? Na minha visão, na minha interpretação, todos que creem naquilo, todos que querem e que estão em comunhão, que fazem parte do corpo de Cristo, tá? Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo. A gente está aqui, e aí isso também leva a uma outra ideia que eu não posso nunca negar para ninguém, porque isso examine-se o homem a si mesmo. Então cada um examina a você mesmo. Então não é o pastor da sua igreja que vai examinar, quem vai examinar é a própria pessoa. Então eu parto do princípio de que todos podem participar da ceia, desde que obedeçam algumas como que eu posso dizer, alguns critérios que Paulo deixou bem claro aqui, que é o que? É o crer, que é se examinar. Então é ter esse discernimento de que eu estou me examinando. A pessoa que consegue fazer um autoexame e entender o que realmente é a ceia, discernir que é o corpo de Cristo, eu acho que essa pessoa ela está apta. Em algumas outras denominações você não pode, se for batizado, não pode tomar ceia. Na nossa em si não tem esse problema. Por quê? Porque a Bíblia não deixa claro. Se Paulo tivesse escrito aqui, somente quem for batizado, tá? E o que eu quero deixar claro que não é uma doutrina tão inválida assim. Porque na Bíblia em si toda, a pessoa que mais demorou para se batizar foi Paulo. E ele demorou 3 dias para se batizar. Então eu não creio que eles tinham aí essa dificuldade na questão batismal. Era meio que, como que eu posso dizer? Era comum e era tipo meio a jato, sabe? Tipo, a pessoa ouviu, o Espírito tocou, ela creu, o que eu tenho que fazer? Você tem que ser batizado. Então vai lá, você vai ser batizado. E aí ela já estava. Eu quero pedir uma leitura aqui, não sei quem que abriu, Atos, capítulo 2, versículo 38. Não sei quem que abriu aí de vocês. Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Continua. Pois para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quando o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunha a exortar-vos, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ou seja, era essa a questão. Então, a pessoa, ela ouvia, ela cria, e aí ela já queria saber qual que era o caminho. Então, o caminho era isso. O que você vai? Você seja batizado em nome de Jesus. E aí ela já se tornava parte do corpo de Cristo, da igreja em si. Porque, não sei se a gente vai fazer um estudo sobre batismo, não sei. Mas o batismo em si, a ideia é o quê? Agora eu sou parte do corpo. Parece que antes as coisas eram muito mais simples, né? Porque hoje uma pessoa chega dentro da igreja e fala: quanto tempo você tem de igreja? Será que agora é hora de batizar ou não? Será que eu participo da ceia ou não? E antes parecia que as coisas eram muito mais simples. Olha, você acredita, você entende, então tá feito, sabe? Batiza, faz a ceia e tudo mais. Exatamente. Hoje parece que a gente fica colocando muito empecilho nas coisas, né? Então acho que a ideia da nossa igreja de não colocar essas barreiras
para o pessoal poder participar da ceia, também faz parte disso, de não dificultar as coisas, sabe? De deixar o acesso livre para as pessoas, acesso livre a Deus, a Cristo, e aí realmente cada um fazer a sua autoanálise, né? Então, olha só, que interessante. Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam, e aqui já eram as pessoas batizadas, que faziam parte do corpo de Cristo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Na comunhão do partir do pão e nas orações. Ou seja, esse era o caminho que a igreja seguia. Então, qual que é o meu entendimento de hoje? Quem que pode tomar ceia? Quem crê, quem está em comunhão, tá? Por um motivo de logística, e eu acho muito bonito de uma certa denominação, que eu não vou citar o nome, em todo culto eles têm o batismo. E eu acho isso maravilhoso, por quê? Porque te dá oportunidade, você quer, é isso. Mas aí com isso vem umas outras doutrinas que a gente não aplica na nossa comunidade, mas esse é o entendimento. Então, é crer. Se você crê, o restante você vai passar a fazer. Então eu não vejo na Bíblia algo que descredibilize qualquer pessoa a participar da ceia que não seja o crer e o estar em comunhão, entendeu? E não só comunhão dentro da igreja, mas comunhão com o corpo em si, com outras denominações e tudo mais. Então o problema é que muitas igrejas elas fazem ali a seleção das pessoas. E isso não é bíblico, tá? Então, aí a gente precisa tomar um cuidado com isso, porque também se a gente abre, parece que fica banal, mas e não é isso. A gente viu nesse estudo o quão importante é a ceia do Senhor. Mas eu não vejo na Bíblia algo que descredibilize alguém. Que não, assim que a pessoa chega aqui e fala, eu não creio. Eu acho que isso daí é tudo balela, como tem. Então, você já não está em comunhão, né? E aí eu acho que isso descredibiliza a pessoa a não participar. E a questão do batismo também é essa. Eu conheço igrejas que a pessoa não toma ceia se não for batizada. Então, e eu também não vejo uma base bíblica, mas enfim, aí é de cada um. Na comunidade cristã face a face não tem isso, por tudo isso que eu acabei de falar. E aí entra outra questão, a gente sabe da importância da ceia, do que ela representa pra gente, e lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 28, vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Ou seja, tem uma consequência ali de você comer de uma maneira, de ceiar, né, de uma maneira incorreta ali, e às vezes as pessoas não sabem disso, ou não levam em consideração, só levam a parte de examine-se o homem pois a si mesmo, e esquecem das consequências de tipo, vou tomar mesmo assim. Uhum. E isso gera uma questão espiritual para si, e até mesmo chega até de uma certa forma para a igreja, dependendo, por exemplo, se o pastor fala, estou errado, mas vou tomar mesmo assim. Ele acaba entrando nessa parte de dormir, e como pastor ele acaba impactando na igreja. Então tem toda essa questão. E já emendando numa outra questão, dessa parte de discernir, né, de examinar se o homem si mesmo, entra numa pergunta também sobre as crianças. Porque tem igrejas que permitem e outras que não permitem. E aí entra nessa questão de a criança tem discernimento, consegue discernir para si mesma ou não. Porque entra nessa questão também, tipo, de se tomar de forma errada, essa questão de dormir e tudo mais, né, que a Bíblia cita aqui. Sim. Então, eu não aí já é algo que eu, por exemplo, interpreto de uma forma que criança não pode. Por quê? Por um simples fato. Uma das coisas até, perdão, que o Henrique citou examine-se o homem a si mesmo. Então, assim, até onde a criança ela consegue fazer esse autoexame, entendeu? Até onde a criança ela consegue, por exemplo, ter a ideia do que ela está fazendo, do que ela está participando. Porque no decorrer aqui diz, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, ele come e bebe para sua própria condenação. Ou seja, a pessoa não está discernindo o que é aquilo. A criança não tem esse discernimento, ela não consegue fazer um autoexame. Salvo algumas exceções, pode. De repente chega uma criança aqui de 8 anos que sabe mais do que a gente,
ela já, então eu vejo que ela estaria apta. Não é a questão por ser criança, mas a questão é por não ter ali, não conseguir fazer o autoexame. E aí o que acontece? Quando chegar o tempo dela realmente participar, aquilo para ela vai ser banal, porque ela fez sem entendimento. E isso não é só criança. Pessoas que estão no meio da igreja há anos e anos e também não entendem ainda não vou dizer o peso, porque se a gente leva por lado de peso, a gente trata o culto de ceia como um culto fúnebre, como algo que é triste, que é pesado. Tem pessoa que só vai no culto de ceia, tem pessoa que não vai no culto de ceia exatamente porque acha que é pesado. Mas o que eu quero deixar claro, e é um dos versículos, a questão de criança, não acho certo exatamente por este motivo. Ela não consegue discernir. Qual que é a idade ideal? Quando a criança começa a discernir. Por este motivo, eu não acho que é válido uma criança participar da ceia, tá bom? Eu ia falar sobre essa questão de idade, emendando outro assunto. Quando eu me batizei nas águas, eu me batizei em outro ministério, e nesse ministério era a partir de 12 anos que você poderia se batizar, então eu me batizei com 12. Hoje, olhando para trás, eu entendo que naquele momento eu não tinha o total discernimento do que era o batismo. Então eu acho que é mais uma questão, não de colocar uma idade fixa, olha, você fez aniversário, amanhã você pode batizar, mas mais uma questão de analisar o discernimento daquela pessoa, e aí é mais uma questão individual da criança, do adolescente, enfim, com o auxílio do pastoreio e tudo mais. Então eu não vejo como colocar idade uma coisa certa, digamos assim. Eu acho que tem que ser mais uma análise individual da pessoa. Exatamente. E tudo isso da criança, ela parte tem criança que nasceu dentro de uma igreja, mas ela não tem ainda um ensino bíblico mais forte que não seja de uma criança, que eu acho válido. Eu acho que a criança ela tem que ter ali os seus ciclos até chegar uma fase mais madura, e eu acho válido. Eu acho que as fases infantil têm que ser preservadas e respeitadas. Sim. Porque depois, para resgatar esse valor lá na frente, vai dar mais trabalho. Exatamente. Né? Porque até é bem claro, né? A Bíblia fala sobre essa questão de discernir o corpo. Então, a gente tem que saber discernir o corpo, porque se a gente toma sem discernir, tem as consequências que a Bíblia cita, né? Então, entre essa questão de todas as idades, sabemos discernir o corpo, né? O que é discernir o corpo. Sim. E aí a gente parte de que no meio da igreja tem pessoas também que não discernem o corpo e participam da ceia, mas nós como pastores, a gente não pode ir lá e tirar o cálice da pessoa, tá? Eu também quero deixar algo, tem igrejas que membros na disciplina também não participam da ceia, e isso é errado e é antibíblico. Ninguém, e isso eu vou deixar bem claro, não é opinião, não é interpretação, é bíblico. Ninguém tem o direito de tirar a ceia de ninguém que queira participar, tá? Isso Examine-se o homem, pois a si mesmo, exatamente. Né? Cada um vai se examinar e falar se toma ou não. Ninguém pode chegar e falar, você não vai tomar. A regra é essa, examine-se o homem a si mesmo. Não, mas aquela pessoa não discerne e toma. Pois é, aí ela vai cair nisso daqui. Come e bebe para sua própria condenação, porque ela não está discernindo, tá? E isso é algo que é interessante, porque a gente precisa, e o estudo serve para isso, mas tem que ser falado o que é discernir ou não. E aí a pessoa, ela leva em consideração. O autoexame da pessoa, ela parte disso. Eu tô apto no sentido que eu tô em comunhão, poxa, mas aí a pessoa fez besteira. Por quê? A pessoa pecou. Ela não vai participar da ceia. Mas isso aqui é um convite de Cristo para a gente se assentar à mesa dele. Então, o que é mais importante? Você continuar no seu pecado, vou colocar dessa forma, ou se assentar, se arrepender e tudo mais. Esse é o autoexame, sabe? Poxa, eu quero isso. Não, eu não quero isso. E aí você vai discernindo. Eu não estou em comunhão, sei lá, eu não quero, poxa, não sei. Sei lá, N motivos, cada um tem a sua particularidade. Então a gente não pode ditar nem regras que não tem. Nem obrigar a tomar e também nem proibir. Nem né? proibir. Eu acho que aí é do que a pessoa vai escolher para a sua vida. Não sei se ficou claro aí. Se tiver mais coisas aí, gente, vai mandando aí no comentário, manda uma pergunta aí que a gente vai responder. Resumindo, é esse discernir, né? Você saber, tipo, eu sei que eu errei, eu me arrependo e eu aceito esse convite de cear com o Senhor. Então eu vou cear com Ele. Aí. Eu já estive em igreja, por exemplo, que culto de ceia era meio que obrigatório pessoas se pedirem perdão e tal. Às vezes a pessoa nem queria e estava lá, me perdoa. Perdão porque
queria ceiar, não porque era de coração, né? coração, não exato. era um voluntário, era obrigatório. O que a gente precisa entender é que tudo que a gente faz na casa de Deus tem um lado profundo muito maior do que o que a gente realmente sente, entende e tudo mais. Então, E eu acho que é importante a pessoa entender o porquê que a gente faz a ceia, porque às vezes também pode acontecer de a pessoa falar, olha, eu tô em pecado, mas eu vou participar da ceia pro irmão do lado não ver. Sim, Pro irmão pra do não lado se não sentir pensar. julgado. Então, acho que é muito importante É a pessoa verdade. entender isso, porque a partir do momento que ela entende o real motivo, ela não vai tratar de uma maneira banal e vai ser mais importante para ela o que Deus está vendo do que o que o irmão do lado está vendo. exatamente, exatamente. Eu E não- tem também o irmão do lado que fica olhando pro irmão que ele sabe que tá fazendo coisa errada e tomando, para depois julgar, né? Falar, fulano tomou. Gente, é muito sério isso. É o momento da gente se centralizar ali. Eu não sei. E cada um vai dar conta, porque a palavra está sendo explicada, Por né? mais que a pessoa tenha cometido algum pecado, naquele momento é o momento dela com Deus. Ela se examina, ela pode se arrepender ali Sim. e falar, eu errei, eu sei, Deus, que eu errei, mas eu estou arrependido e vou tomar a ceia, quero E aí ter quem comunhão volta contigo. justificado para casa é esse que estava em pecado e se Sim. arrependeu, do que aquele que achou que era melhor do que ele, apontou. Nossa, é complicado. Exatamente. Eu não sei qual que é a próxima pergunta. Tem alguma próxima aí? Que eu queria falar algo. Acho que a gente já falou. Quantas vezes tomar a ceia e vai, né? Porque de assim, cada a igreja. respeito desse assunto que a gente estava, por exemplo, quando a pessoa cita, porque aquele que come e bebe indignamente. Então, a pessoa que se sente indigna, o que é o indignamente? Todas, eu não vou dizer todas, mas a grande maioria das igrejas, ela tem como indigno o pecado. E isso não é bíblico. Por quê? E aí eu quero explicar essa questão do indigno, que eu acho que é bastante importante para a ceia. Sim. Porque o indigno não é questão de pecado. Por quê? Quando Jesus instituiu a ceia, aquelas pessoas que tomaram ceia, Judas traiu ele, Pedro negou ele, Pedro mentiu dizendo que não o conhecia, né? Todos eles abandonaram, Tomé estava sem fé, Tomé não acreditava. Então assim, eles continuaram pecando. E Jesus sabia que tudo isso aconteceria. E ele não... Pedro, eu sei que daqui a pouco você vai me negar, então você não participa. Quem é o traidor? Você? Então você está fora. Sai? Não. Então o que a gente tem que entender? Que o indigno não é a pessoa que está em pecado, mas a pessoa que não está em comunhão. O que Paulo está repreendendo em tudo isso que a gente leu? 1 Coríntios 11, 17. Nisto que eu vou dizer não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo ouço que quando vos reunis na igreja há entre vós divisões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando os reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia, assim um tem fome e outro se embriaga. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelo outro. O que é isso? É comunhão. Então, o que Paulo está repreendendo na igreja que torna a pessoa indigna de participar da ceia é a falta de comunhão. E as divisões que separam, que quebram a comunhão da igreja. E isso que é importante. A ceia do Senhor, a gente relembra o sacrifício de Cristo que nos trouxe vida novamente e a comunhão da igreja. Lembra do corpo? A gente é corpo de Cristo. Então, se a gente se distancia, está quebrado, parte do corpo não está fazendo sentido. E isso é o que Paulo está repreendendo. Então, o indigno é aquele que não está em comunhão. E aí você pesquisa aí na internet, no seu dicionário, o que é comunhão. E aí você joga isso dentro desse texto, e aí você vai ter o que é indigno ou não. Falta de comunhão traz isso. Muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Então tira da sua cabeça que o indigno é o pecado, porque se você está participando da ceia porque você não pecou, você está mentindo. Porque... Então já não tem como. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Se você se sente que não tem pecado, piorou. Então é mais ou menos isso, tá? Bom, e dessa questão da comunhão também, eu acho que entra a questão hoje que existe muito da divisão da igreja em falar o que é certo e o que é errado. E como a Bíblia não
especifica. Tem igreja que faz todo domingo, tem igreja que faz uma vez por mês, uma vez por ano. E eu acho que a gente não tem que ficar se apegando a isso, se isso é certo ou errado, porque a Bíblia não fala a periodicidade, né? Sim. Então, não é isso se a pessoa faz uma vez por ano na igreja dela ou uma vez por mês, se é certo ou errado. Eu acho que é mais importante que a pessoa tenha aquele compromisso com a igreja dela, né? De saber o dia da ceia e tudo mais para participar. Sim. E, além disso, lembrar também que é um momento de alegria, né? Sim. Que não é um culto fúnebre, um culto de... Exatamente. pra você É um lembrar os memorial, pecados. né? Exatamente. Exatamente. E eu acho que é importante as pessoas se conscientizarem de quão importante é este culto de ceia. Eu vejo hoje as pessoas tratando um culto de ceia normal. Não é. Ele é um culto especial, sim. Você está lembrando do sacrifício e você está fazendo algo que vai ser feito com Cristo, né? Nós vamos estar com Ele um dia. E a Bíblia diz que aquele que não come da carne, não bebe do sangue, não tem parte com Ele. Mas que aquele que dele se alimenta, por Ele viverá. Então as pessoas hoje estão abrindo mão de ceiar, sei lá, por N motivos. Às vezes é mais fácil se reconciliar, é mais fácil reconhecer, mas as pessoas escolhem se afastar. E se afastar é mais difícil para o tempo de volta. Sim. Quanto mais longe você tiver, mais tempo para voltar vai ser longa a caminhada, né? Sim. Eu acho que as pessoas precisam entender que o Senhor quer elas neste culto de ceia para uma reconciliação, né? Para dizer o valor que ela tem e de que o que Ele tem preparado para nós nem é incomparável ao que nós fazemos aqui, e não se deve abrir mão tão fácil de algo que foi conquistado com tanto sacrifício. Exatamente. Não sei se a gente tem tempo ainda, precisava falar algumas coisas, porque assim, ficaram algumas questões a respeito, por exemplo, tem igreja que ela faz a ceia, e aí quando acaba a ceia, o que sobrou do pão e do suco de uva, eles jogam no rio, enterra, não dá para as crianças. Então assim, tem bastante situações. Na nossa comunidade, por exemplo, acabou aqui a ceia, as crianças vêm, bebem, Elas já ficam esperando. Até porque o que foi consagrado é o que está nas mãos. O que os membros recebem é consagrado. O que ficou na mesa ali, que é, né, uma decoração, não está consagrado. Então as crianças, a gente não joga fora. As crianças vão lá e vem feliz. E aí é o pão que sobra também. Sempre cada culto tem um membro que leva o pão, né? Todo e tudo mês mais. É um membro que é premiado. E assim, só dando um parecer à questão do consagrado, que na verdade a gente assim apresenta. Né? O consagrado é isso. Por quê? Porque as pessoas elas consagram os elementos e aí aquilo se torna santo. Então assim, há uma diferença sobre isso daí. Então é o que eu falo, é da direção de cada um. Na nossa comunidade não tem isso porque é um elemento bom. E aí isso parte para uma outra ideia que aí já é mais teológica, que é transubstanciação, consubstanciação e aí memorial. E aí então tem esses três tipos de ceia. E eu vou explicar rapidinho aqui, porque o que é transubstanciação? Isso é usado pela Igreja Católica. Então, quando eles dão lá a hóstia, para eles aquilo é o corpo de Cristo. Então, se transforma. Por que eles fazem o sinal da cruz quando passa em frente à igreja? Porque eles acreditam que ali está o corpo de Cristo mesmo. E é santo. Então eles têm essa ideia. Então eles, na hora de participar da hóstia, eles acreditam que aquilo é o corpo de Cristo realmente, sendo ali colocado em cada um. E isso não é a nossa ideia, né? Eu não sei se para vocês está ficando um pouco meio bruto na questão de não é bíblico, né? Uhum. Mas assim, não é a ideia original, tá? Não é bíblico, enfim. Constanciação. Esqueci agora a palavra. Vamos colocar a palavra no vídeo. Eles vão colocar aí. E isso já é a ideia de que os elementos da ceia não se transformam no corpo de Cristo, mas que Cristo está ali realmente naquele momento. E isso é uma ideia que parte, se eu não me engano, de Lutero,
Então, porque ele divergiu da Igreja Católica na questão da transubstanciação, e aí ele fez isso, mas também assim, não acho de todo ruim também, porque eu creio que não só no culto de ceia, como em todo culto, o Senhor está presente, e aí de alguma outra forma ele se manifesta, mas eu creio que ele está presente também. E aí tem aquela ideia também que é somente um memorial, que Jesus não está ali e tudo mais, mas eu também não creio nisso, porque eu creio que ele está em todos os cultos. A Bíblia diz, onde tiverem ali 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali eu estaria. Então assim, eu acredito sim, a gente tem como um memorial, não vazio, mas um memorial com aquele que está sendo homenageado ou lembrado ali naquele lugar, presente. E isso a gente pode ver no texto, que ele não se transforma na carne de Cristo, ele não se transforma no sangue de Cristo, mas que ele está presente. Aquilo tem um valor espiritual tão grande que a gente muitas vezes deixa de lado, porque o próprio Paulo vai dizendo, por causa de não discernir, há entre vós muitos fracos no corpo, muitos doentes e muitos que dormem. E não é dormindo, é o dormindo espiritual. Então assim, é algo que a gente faz como lembrança no lado espiritual, que leva para a parte carnal, no caso, né? Para a nossa vida aqui. Então não é algo de se destacar. Então tem aí essas visões também a respeito disso. Não, acho que não ficou claro, porque precisa de um tempo a mais para falar, mas resumidamente é isso. A gente pode continuar isso em outra oportunidade, não vamos nos estender aí para o vídeo não ficar muito longo, mas agradecemos todos que nos acompanharam aqui nesse estudo, nesses três semanas falando sobre a Santa Ceia do Senhor. Fica aí o convite para você estar participando da ceia aí na sua igreja, é um momento muito importante, gente, não deixe de participar, tá? Agora, aproveitando, já ativa o sininho, se inscreve no nosso canal para não perder o próximo estudo, que vai ser sobre um tema novo. Deixa aqui seu comentário sobre o que você achou, sobre como que é feita a ceia aí na sua igreja. Não esqueça de interagir aqui com a gente, porque é muito importante a sua interação, tá? Além disso, aqui na descrição também tem o link das nossas redes sociais, tem conteúdo lá durante toda a semana para você estar se alimentando aí da palavra de Deus. É isso e até a próxima.